Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Trabalho aqui em Portugal com processo de legalização, com processos de visto consular, casamentos, enfim, tudo aquilo que diz respeito a um processo para quem é cidadão estrangeiro, principalmente os meus compatriotas brasileiros, e que pretendem vir residir em Portugal, seja por um tempo determinado, seja fixar residência em Portugal. E são esses os nossos focos, é essa a nossa proposta de trabalho e é este o nosso mercado. Pois bem, se você está assistindo o canal pela primeira vez, eu queria lhe convidar para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe, passe para frente estas informações, divulgue este vídeo e divulgue o canal, porque pode que algum colega seu, algum conhecido seu, algum familiar seu, possa se interessar por alguns dos assuntos que aqui nós abordamos. Ou então, mesmo que não seja para nada disto do que falei antes, simplesmente queira ter mais conhecimento a respeito do que é um projeto de imigração a Portugal e do que ele envolve. E se você já é nosso seguidor, nosso inscrito, o nosso muitíssimo obrigado por nos acompanhar, por interagir conosco, por mandar sugestão de pauta, por trazer algumas situações que nós podemos trabalhar e desenvolver algum vídeo, algum material a respeito. E é assim que nós realizamos o nosso trabalho, que nós difundimos as informações. Se o assunto é pontual, pessoal, por favor, enviem para contato@portugallegal.com.br. É neste e-mail que nós recebemos casos pontuais. Se for simples comentário, uma sugestão de pauta, podem fazê-lo aqui, abaixo, na área especificamente destinada pelo YouTube para esta finalidade, lá nos comentários sobre o vídeo. Pois bem, dito tudo isto, quero então falar sobre esta situação. Casamento civil e alteração do sobrenome / apelido, porque apelido é igual ao sobrenome no Brasil. Isto para quem está chegando por aqui nos primeiros momentos é estranho. O apelido é o Zé. Não, não é o Zé. Apelido é o sobrenome. Isso é apelido, ok? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quais são as consequências no que diz respeito a registro civil se eu me divorcio ou se eu venho a casar novamente e desta forma, tanto no divórcio quanto no casamento, eu altere o meu sobrenome e o meu apelido? Existem implicações legais? Existe burocracia simplesmente? Ou simplesmente apresentar mais ou menos documentos quando existir uma dúvida a respeito disto? É isso que nós vamos esclarecer no vídeo de hoje. Portanto, fique ligado, assista até o final, porque não é no meio do vídeo, não é aqui no início que nós vamos encontrar as soluções. Você tem que entender do todo para saber aonde nós vamos chegar e quais são as consequências. Perfeito? Muito bem. Então vamos à situação. A pessoa casou, quer dizer, melhor, vamos começar do começo, não é? Nasceu, os pais acabaram se divorciando e neste momento um dos pais, normalmente por convenção, por regra, é a mãe que adota o apelido ou o sobrenome, né, do esposo, em que pese que já há legislação que permite que também o esposo traga para si o apelido, o sobrenome da esposa. Então pode haver uma troca. Ele adota o sobrenome, né, o apelido da sua esposa e ela adota do esposo. Ou apenas um faz essa alteração. Isso, evidentemente, pode gerar determinadas situações de dúvidas, de certo constrangimento até, quando lá na frente, por exemplo, alguém resolva se divorciar, casar novamente, a certidão dos filhos, porque o filho, quando veio a nascer, eram casados. Depois de casados, separaram-se e retroagiram naquilo que é a situação dos sobrenomes e dos apelidos. Então, o que fez o legislador?
ele criou uma lei e nesta lei consta a possibilidade, percebam, não é obrigatoriedade, é possibilidade de você se dirigir ao cartório de registro civil e, através de um simples requerimento da parte interessada, fazer o quê? Alterar o registro. Então, imaginemos, vamos para a situação do divórcio. João e Maria eram casados. A Maria tinha adicionado ao seu nome, no momento do casamento, o sobrenome do João, que era João Pedro. Então, a Maria ficou Maria Pedro. Ou Maria da Silva Pedro. Pois bem, divorciaram-se, mas já têm filhos, aonde consta na certidão de nascimento o nome completinho do jeito que ela adotou quando casou. Passado alguns anos, ela se divorcia e retira do nome dela a parte que era do sobrenome do apelido do esposo. Portanto, ela retroagiu ao seu nome de solteira. Neste momento, a lei permite, assim como ela permite acrescentar o nome, ela passou a permitir a retirada do nome. E isto se faz como? Mediante a verbação na certidão de casamento da sentença judicial que sacramentou o divórcio e que fez com que o nome dela voltasse ao nome de solteira, porque assim ela pediu na ocasião. Tanto que ela pode se divorciar e não tirar o sobrenome e o apelido do nome dela. Ela pode levar para o resto da vida. Isto é uma coisa que se resolve no momento do divórcio. Então o legislador optou por, tanto quanto ele permite acrescentar, permitiu também agora retirar. E neste caso, os filhos já nascidos estão com o nome da mãe, tendo o sobrenome e apelido do pai. Vá ao cartório, faça um simples requerimento, paga uma taxinha simbólica e o que vai acontecer? A certidão de casamento vai ser averbada o divórcio e também a legislação permite que a certidão de nascimento dos filhos deste casal possam ser alteradas em razão do que aconteceu lá no divórcio e do que foi decidido no divórcio. Portanto, ela tira o apelido que veio do esposo, sobrenome que veio do esposo, e coloca novamente na certidão de nascimento dos filhos o nome dela de solteira. Por outro lado, quando houve um novo casamento, ela adotou agora o apelido, o sobrenome de uma outra pessoa, não aquela que era casada com ela no início. Então, o que ela vai ter que fazer? Bem, casou novamente. Ela vai ter que procurar o cartório, fazer a averbação do novo casamento e, com isto, surge um novo apelido / sobrenome na certidão de casamento dela e, da mesma forma, o legislador permite que esta averbação também seja levada para a certidão dos filhos. Então, a certidão do filho ou da filha deste casal, ela vai ter o ato do nascimento, onde vai constar o nome dos pais, daí vai poder ser averbado o divórcio, portanto, o nome da mãe dela na certidão deste filho vai ser alterado, passa para o nome de solteira, e ela resolveu casar novamente, não foi? Então, quando ela casou novamente, ela vai de novo ao cartório, depois de feita a averbação do casamento novo dela, e vai fazer uma averbaçãozinha, mediante um requerimento lá no cartório, para que a certidão da filha, do filho e da outra filha sejam alterados. Consta na certidão de nascimento que houve o divórcio dos pais, o nome da mãe alterou, fica então registrado o novo nome, consta depois que a mãe casou novamente e que o sobrenome da mãe passa a ter um outro sobrenome e apelido. Pode parecer um pouco confuso, mas existe uma certa regra e existe uma certa lógica nisso. Mas o que vocês devem ter em mente é que a lei permite, a lei não obriga a fazer isto.
Quando ela permite, significa que você tem o direito, né, tem a livre escolha de fazer esses registros. Lá na frente, alguns anos depois, décadas depois, quando ocorre, por exemplo, uma situação, vamos dizer, de um processo de nacionalidade do seu filho, então ele tem que trazer todas as certidões, tem que apresentar uma série de documentos que comprovem quem é o pai, quem é a mãe. E aí, estas situações podem, evidentemente, trazer alguma situação de conflito. Por outro lado, outra situação que pode gerar confusão, pode gerar dúvidas, é quando você vai precisar apresentar o seu documento e o documento do filho numa mesma situação, por exemplo, e o órgão que recebe esta informação, a entidade que recebe esta informação, percebe que sua filha, a Mariazinha, tem o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe, onde constam, totalmente identificados. E depois, se você apresentar a sua certidão de divórcio ou uma nova cópia atualizada da certidão de casamento, que houve um outro casamento, os nomes não fecham, os nomes não batem. E aí esta pessoa que está recebendo este documento, que está cuidando deste processo, pode entrar em dúvida. E aí você vai ter que levar toda a documentação para que esta pessoa faça uma leitura criteriosa destes documentos e consiga perceber, consiga entender que a senhora foi casada, divorciou-se, mudou o sobrenome, neste meio tempo teve um filho, o filho deveria ou poderia ter o registro alterado, mas não foi. Casou novamente, a senhora mudou sua certidão, o seu registro civil, entanto, passou a ser novamente considerado como casada, seja no Brasil, seja fora do Brasil, tanto faz. Então perceba que há necessidade de trazer uma maleta cheia de documentos e que a pessoa que vai receber estas informações, que vai analisar essa situação, precisa ter cuidado para não se equivocar e para não criar um estorvo, um problema por causa da situação na qual se encontram estes documentos. Eu diria que a ideia do legislador certamente não foi ruim. É interessante, porque ele evita que lá na frente a gente tenha talvez alguma dificuldade. Mas, por outro lado, esta situação criada pelo legislador, eu coloco aqui, salvo entendimento contrário, eu respeito aqueles que divergem desta ideia que eu vou expor agora, mas perceba, casei, tive um filho, divorciei, tenho que trocar o nome do meu filho. Mas eu tenho filhos já com idade avançada, com idade maior, que já são casados e que também têm filhos. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que mudar a certidão do meu filho, que já é casado, que por consequência vai ter que refazer, ou seja, vai ter que levar um averbamento para a certidão de casamento, porque o nome do pai é um e o nome da mãe mudou. Em que pese que quando eles casaram, o nome da mãe era do primeiro casamento. Mas agora ela casou pela segunda vez. Então vai ter que fazer uma troca nas certidões de todos os filhos, indiferente se ele é maior ou menor. O filho, por sua vez, por ser casado, vai ter que ir ao registro civil e fazer o quê? Alterar a certidão de casamento, porque o nome da mãe já não é mais aquele de antes. E se esta filha tiver filhos, portanto, os netos desta senhora, que casou pela segunda vez, também terão que ter alteração no seu registro de nascimento. Por quê? Porque o nome da avó já não é mais aquele. Então percebam que se eu caso, ou se eu divorcio e caso, tem consequências sérias, sim, no momento em que a gente troca o apelido / sobrenome. Não é tão... É simples, pode-se dizer que é simples, sim. Eu vou lá e digo, não, eu quero que o meu nome seja assim assado. Ok, tranquilo, todo mundo pode fazer isto. Mas isto tem consequências. E que são duas. Uma, ou eu me incomodo com toda a burocracia e resolvo de início, o que vai facilitar, talvez lá na frente, de um processo de nacionalidade, por exemplo, onde eu tenho que demonstrar toda a linhagem
toda a situação de nascimento, casamento, divórcio, óbito, não é? De toda a minha cadeia familiar, ou cada vez que eu tiver uma situação destas, eu tenho que apresentar toda a documentação e fazer com que a pessoa que está recebendo esta informação verifique que sim, casou, tá, divorciou, mudou o nome para trás, agora casou de novo, então foi, avançou, sim, mas a filha continua sendo filha, portanto, o nome da filha é este. Aí eu pergunto, o nome da filha fica de que forma? Vai ficar o nome lá da frente. O sobrenome da filha não muda, mas mudou o sobrenome da mãe. Volto a dizer, é uma situação que não é obrigatória, ela é possível. A legislação brasileira permite fazer isto, ela não vos obriga. Então, quando vocês divorciam e quando vocês casam novamente, vocês têm filhos que já casaram, que já têm netos, verifiquem a situação e verifiquem a necessidade e o interesse de fazer isto ou de não fazer isto. Tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Isso é uma coisa bem pontual, aliás, ocorreu com um cliente meu, tá? Não vamos aqui, evidentemente, citar nomes, mas ocorreu. Nós estamos diante de uma situação destas, em que, por força de um divórcio e um segundo casamento, agora, no momento em que se está fazendo transcrições e tudo mais, levando o casamento de Portugal para o Brasil, estas situações começaram a aflorar. E não tenho razão nenhuma para dizer, inclusive, eu tinha dúvidas com relação a esta legislação e a aplicabilidade dessa legislação, se ela era obrigatória ou se ela era facultativa. Posso vos dizer que, segundo a lei, ela é facultativa, ela não obriga. Agora, se eu for pelo facultativo, eu tenho aquela situação de apresentar muito mais documentos e de ser questionado quanto a isso, do que se eu fizer, né, por livre e espontânea vontade, as averiguações que seriam necessárias. Perfeito? Tiverem dúvidas, entre em contato. A gente está aqui para tentar resolver, para tentar esclarecer esses fatos da vida civil, como funcionam, como isto é, né, como é este mecanismo. E é um mecanismo que não diz respeito exclusivamente à questão imigratória para Portugal. No Brasil, você sendo brasileiro, morando no Brasil, você tem a mesma situação. Sendo imigrante, sendo, né, um casamento de Portugal, percebo que ele tem que ser transcrito e dessa transcrição teria que ser feita. Diria muito facilmente, teria uma posição de que isso deveria ser feito automaticamente e não através de requerimento. Se eu chego no cartório civil, faço o averbamento de um novo casamento, que traz, dentro deste novo casamento, uma alteração de sobrenome, de apelido, automaticamente o registro civil deveria fazer em todos os documentos que são dali dependentes. Isso é minha visão. Tem um custo maior, mas é necessário, ponto. Já é um procedimento padrão. Eles vão alterando uma atrás da outra, na sequência. Mas talvez tenham lá os legisladores encontrado alguma razão para não fazê-lo. E quem sou eu, né, para afirmar uma coisa dessas? Digo de novo, isso é minha opinião, não é nada mais do que isso. Valeu? Gente, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e que em breve a gente consiga se reencontrar aqui no canal Portugal Legal. E lembro de novo, está vendo o vídeo pela primeira vez, está assistindo o canal pela primeira vez? Perfeito. Inscreva-se no canal e não perca nada a respeito de legislação, principalmente focada em processos de imigração. Um grande abraço e até a próxima, que seja breve.